Olá, amigos. Hoje vamos resolver mais uma questão do Banco do Brasil, da Fundação Assis Gran Rio, tá? Questão 29, que caiu 2018. Desculpa. Novamente, eu vou salientar a importância de ler uma questão, tá? Leia, releia. Se tu adquiriu o curso, é que talvez a matemática não seja o seu forte. E nem a probabilidade e a estatística, né? Então, o que eu aconselho? Veja a resolução do exercício, depois volte para essa tela, né? E faça a questão numa folha separada. Isso vai ajudar muito porque vai ajudar a gravar muita coisa que tu precisa gravar. Essa aqui é uma questão importante, é uma questão de raciocínio lógico que a gente não pode perder o fio da meada, tá? Então eu vou começar a ler ela devagarinho e a gente vai começar a ter, posso dizer, insights. A gente vai ter ideias e a gente vai começar a escrever essas ideias para que a gente não se perca, tá? Primeiro eu vou ler todas elas. Como é de praxe, eu sempre dou uma olhadinha antes de começar nas alternativas. Essas alternativas nessa questão estão completamente contra mim, tá? Porque elas não apresentam uma peculiaridade, né? Ou seja, eu tenho ali na C 20%, na D 25%, depois 30%, 35% e 40%. Ou seja, fica impossível prever ou supor alguma coisa dentro dessas questões, limitando muito o nosso chute, né? Então, o que a gente vai procurar agora é fazer com que eu elimine algumas. Vamos ver até onde eu preciso resolver o exercício para eliminar as questões que estão erradas. Eu acredito que até o final, porque somente no final eu vou ter um cálculo decisivo, né? Então vamos lá. Questão 29. Três caixas eletrônicos X, Y e Z atendem uma demanda de 50%, 30% e 20%, respectivamente, das operações efetuadas em uma determinada agência bancária. Dados históricos registraram defeitos em 5% das operações realizadas no caixa X, em 3% nas realizadas no caixa Y e em 2% nas realizadas no caixa Z. Com vistas à melhoria do atendimento aos clientes, esses caixas eletrônicos passaram por uma revisão completa, que, primeiro, reduziu em 25% a ocorrência de defeitos. Muito bem. Reduziu em 25% os defeitos dos caixas. Bom, para saber quanto seria essa redução, eu tenho que saber quanto foi o defeito inicial, senão eu não tenho do que reduzir, correto? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. O percentual de defeito inicial é o seguinte, veja bem, eu estou utilizando 50, 5, 30, 3, 20 e 2, todos porque estão com percentual ao lado, tá? O sinal de percentagem. Eu só posso trabalhar numa equação com esse número inteiro sem passar ele para decimal, se todos forem percentuais. Então, para que eu saiba o defeito inicial, ou seja, quanto de defeito ele tinha antes da redução, eu preciso calcular.
Então, é os 50% do primeiro caixa vezes 5, que é a quantidade, né, de operações com defeito que ele apresentava. Ele tinha uma demanda de 50% e apresentava uns defeitos de 5%. E assim sucessivamente. O outro caixa era utilizado 30% e os defeitos eram de 3%. E por último, né, mas não menos importante, só vou marcar aqui, o Z era 20% e tinha defeito de 2%, que está aqui. Tá? Fazendo esse cálculo, vai me apresentar. Agora, tu pode ver que eu passei eles para decimais, né? Eu acho mais fácil calcular, aí é com cada um. Tá? Me apresentava um defeito de 3,8% em todas as operações. Tá? Ou seja, em 100 operações, 3 operações, quase 4, apresentavam defeito. Certo? E daí veio o número 1 lá, que me disse o seguinte: reduziu em 25% a ocorrência de defeito. Bom, eu tenho que reduzir em 25%. Se eu tenho que reduzir em 25%, é a mesma coisa que eu dizer para ti que vai ficar 75% ainda desses 3,8 de defeito do começo. Então eu vou dizer assim, ó, eu tinha antes um percentual de defeitos inicial, que era de 3,8. Agora eu vou ter um novo percentual de defeito, que é os 3,8 multiplicado por ele, e o 0,25% também multiplicado por ele, que é o que eu preciso tirar. Fazendo esse cálculo, o meu novo percentual de defeito é de 2,85. Ou seja, reduziu conforme ele tinha falado, eu também fiz o cálculo e reduzi para 2,8. O que mais ele me fala? No item 2, ele me fala o seguinte, item 2. Igualou as proporções de defeitos nos caixas Y e Z. Então vamos escrever isso aí. Seja Y a nova proporção do caixa Y, assim, esse é o mesmo valor que o caixa Z. Logo, para cada caixa X, temos Y sobre 2. Fica difícil de entender? Mas não fica. Para cada caixa X, se X tem 50% da demanda e Y e Z tem 30 e 20, e agora igualou-se as proporções, se eu somar Y e Z, vai acabar dando meu X. Então, o X agora tem 50%, né? E Z e Y tem 25%. Seguimos. Tu vai entender. Olha só. Agora, eu tenho que fazer a soma de todos os termos. Esse aqui, ó, é o meu termo X. Então, ele é responsável por 50% de Y sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim eu posso achar o valor de Y, né? Com muita facilidade. Tá? O próprio Y é de 30%, né? E novamente ele, Y, mais 20%, porque a soma dos dois agora tem que dar X. Certo?
que equivale aos 2,85%. Seguimos o cálculo. Eu vou dividir tudo por 100, divido aqui por 100, este por 100, este por 100, este por 100, ou seja, tiro o fator percentual, deixo em decimal, tá? Então aqui eu vou ter 0,25, tá? Aqui eu vou ter 0,3, aqui 0,2, tudo isso igual a 0,0285. Isolando o y, eu vou ter 0,75 de y, que é a soma desses três camaradas aqui, igual a 0,0285. E por fim, fazendo a divisão, eu terei novamente 3,8, ou seja, o caixa Y, o fator Y, não esqueça, Y, continua sendo de 3,8. Por que fica difícil de entender, gente? Porque o Y ficou o mesmo que o inicial, ele não se alterou. Então fica muito difícil, porque, veja bem, vamos raciocinar do começo de novo. Eu preciso que tu entenda. Eu não quero que tu saiba matemática, eu quero que tu entenda isso aqui para passar na prova. Existia um percentual inicial de defeito, que era 3,8. Esse percentual inicial foi reduzido, tá lá, primeiro termo, reduziu em 25% a ocorrência de defeito. Eu reduzi, foi para 2,85. O que eu sabia agora? Que a soma de todos os caixas, tinha um novo defeito, um novo percentual de defeito, que era 2,85. Mas isso não quer dizer que todos eles tinham 2,85. Logo, eu separei o y, que era o mais fácil de separar, e vi que o percentual de defeito dele era de 3,8%. Tá? Então, voltou a ser o do início. Ou seja, o y estava em cima da média. Seguimos. Vamos separar aqui para não misturar a bagunça, né? Que já está uma bagunça, eu sei. Não adianta culpar o professor. Não existe explicação mais óbvia para que eu faça. Não existe desenho que eu possa fazer para te entender isso, tá? Então vamos lá. Agora, os caixas Y e Z têm 3,8% de defeito e X ficou com a metade, 1,9% de defeito. Tu concorda comigo? Sim, né? Porque, olha, lê o segundo lá, ó. Igualou-se as proporções de defeitos no caixa Y e Z. Se eu calculei o Y, o Z é igual. Certo? E lembra-se que a gente leu que X cai pela metade, ou seja, é Y sobre 2. Então, fica 3,8 para o Y, fica 3,8 para o Z e fica 1,9 para o X. Seguimos. Portanto, tá? Vamos indicar 100 saques. Tá? Eu tenho 50 saques em X, eu tenho 30 saques em Y e tenho 20 saques em Z. Isso já era sabido por nós. Vamos ler a terceira regulamentação que ele nos impõe, que é esta aqui. Diz o seguinte: regulou a proporção de defeitos do caixa X, que ficou reduzida à metade da proporção
de defeitos do caixa Y. Nós já tínhamos identificado isso aqui, né? X ficou com isso e Y e Z ficou com isso. Nós já tínhamos identificado, que foi do cálculo anterior. Considerando-se que, após a conclusão do procedimento de revisão, sobreveio um defeito, a probabilidade de que tenha ocorrido no caixa Y é... Agora ele quer saber se um defeito, qual é a probabilidade se nesses 100 saques acontecer um somente defeito e esse defeito ser em Y. Então, eu tenho 100 saques com novo defeito, né? Então, agora, antes de ter a taxa reduzida, quando eu tinha 100 saques, eu tinha 3, quase 4 defeitos. Agora, quando eu tenho 100 saques, eu tenho 2, quase 3 defeitos. Ou seja, baixou o número de defeitos, certo? E, finalizando, o total de defeitos do caixa Y, né? Vai ser o seguinte, a quantidade de saque que ele teve, que foi 30 em Y, né? Vezes o novo percentual de defeito, que era 0,038, que era lá o do começo que eu tinha explicado para vocês. Era o do começo, reduziu, voltou a ser 3,8 porque o caixa Y não alterou, tá? Então, o caixa Y de 30 saques pode ter 1,14 de defeito, ou seja, um defeito e quase 15% de outro defeito. A chance do defeito ter sido no caixa Y é... Bom, eu pego a quantidade de defeitos que ele pode ter tido, né, 1,14, e divido por 2,85, que foi a nova média de defeitos que ele apresentou. Isso vai dar 0,4, que é 40%. Certo? Pessoal, uma explicação nesse cálculo. A cada 100 pessoas que farão esse cálculo, 2 acertarão. Tá? Porque ele tem muito texto e muito raciocínio lógico. Então, eu peço encarecidamente, não é culpa minha, é culpa do problema. Não existe outra maneira que eu possa explicar isso para vocês. Então, eu peço que tentem fazer sozinhos. Limpem a tela e tentem fazer sozinhos. Não conseguiram? Olha o vídeo de novo e cola. Entenda de onde saiu. Porque quando é um cálculo, uma equação, tira valores de cima e coloca embaixo e faz a equação, fica fácil para o professor mostrar para vocês onde é que fica. Agora, um raciocínio que eu tenho que começar lá da primeira linha e terminar na última linha o mesmo raciocínio, é muito difícil de acompanhar. Não é tu que não está conseguindo. É que nem eu falei, 98% das pessoas que assistirão esse vídeo acharão essa questão complexa. E realmente ela é complexa. Ela não é difícil, ela é complexa. Tá? Fiquem com Deus. E vamos estudar, gente. Não vamos se entregar, tá? Grande abraço.